Olá, pessoas lindas, maravilhosas. Gente, fiquei muito feliz com uma coisa. Eu tava lendo todos os comentários dos meus vídeos anteriores e aí vocês começaram a pedir enlouquecidamente pra eu gravar um vídeo sobre positividade. Fiquei muito feliz de vocês me considerarem uma pessoa positiva, lembrando que eu não sou positiva o tempo inteiro, tá? Mas, apesar de eu me considerar uma pessoa positiva desde criança, eu acredito que isso seja uma coisa totalmente possível de treinar. Tipo, é tipo um exercício que a gente vai lembrando, vai treinando e faz parte da nossa evolução. A gente pode conseguir ser mais positivo a cada dia. Então, muita coisa que eu vou falar nesse vídeo pode ser que faça a gente entender isso. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em época de isolamento social por conta do coronavírus, então eu tô sem equipe, não prometo que esse áudio vai ficar o melhor. Também não quero pregar nada, como se, meu Deus, eu não sou coach, vou falar como se eu fosse, tipo, como se eu estivesse falando com as minhas amigas. Provavelmente eu não vou usar nenhum termo técnico sobre nada, é apenas a minha visão da vida e das coisas. Então, basicamente, é o seguinte, eu acredito muito mesmo que a vida, diversas vezes, o que faz a gente sair, entrar em estresse ou ficar negativo, é porque a gente não sabe lidar quando as coisas fogem do nosso controle. Vocês não acham? Que é muito mais difícil ficar calmo quando as coisas não estão indo como a gente planejou? Só que, gente, diversas vezes a vida tem esse poder, a vida, a natureza, a vida tem o poder de simplesmente acabar com a nossa vida, do nada, do dia pra noite, em 5 minutos. Então, assim, a gente tem que estar preparado pra lidar com situações que estejam fora do nosso controle, porque várias vezes isso vai acontecer. Várias vezes a gente vai se incomodar com coisa, com pessoas, com coisas que a gente não pode mudar, com pessoas que a gente não pode mudar. Esse eu acho que é o primeira regra de todas, que eu sempre falo essa frase pra todas as minhas amigas, assim, que é tipo assim: aceite o que não pode mudar e mude o que não pode aceitar. Se tem alguma coisa que você fala, não dá pra aceitar isso e eu tenho como fazer diferente, faça diferente, tenha atitude. Não seja preguiçoso, vai atrás e conquiste as coisas que você acredita. Agora, tem coisas que não tem como a gente mudar. Tipo, vou dar um exemplo idiota, que é quando eu morava em São Paulo. Pra eu ir fazer minhas coisas, eu ficava muito tempo no trânsito, né? Qualquer coisa do dia a dia. E aí, nessa fase, eu comecei a entender sobre essa questão de várias vezes as coisas não vão estar acontecendo como a gente gostaria que elas estivessem. Só que a gente tem que pensar nessa realidade que a gente tem. Tá, ok, essa é a realidade que eu tenho agora. Como que eu posso fazer dessa realidade a melhor que eu possa ter dentro das possibilidades dela? Então, você pode ter a opção de tratar esse momento do trânsito como uma coisa que vai estragar seu dia, que você vai ficar estressado, que você vai querer xingar, que você vai querer abrir o vidro e discutir com o outro. Você pode querer acumular essa energia negativa, como você pode querer ligar uma música, respirar fundo, entender que aquilo não tá no seu controle, você não vai conseguir ligar uma hélice e sair dali, você vai ter que encarar aquilo ali. Então, encare da melhor forma possível. Eu dei um exemplo idiota, que se você ampliar em outros lugares, você vê que ele é muito eficaz para diversas situações da nossa vida. Óbvio, gente, que a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria nem aqui. A gente diversas vezes vai esquecer disso, vai deixar as sensações negativas tomarem conta da gente, e ok se isso acontecer. O importante é você perceber, o importante é você ter um outro ângulo de visão sobre você mesmo que faça você se perceber. Que a gente só consegue corrigir o que a gente percebe. Quando a gente não percebe, quando a gente tá distraído, a gente não tem como corrigir. Isso já leva para um outro tema que eu acho muito importante sobre a positividade, que é a questão de entender que tudo na vida, eu acredito que tudo na vida é questão de ponto de vista, é questão de ângulo, é questão de se permitir ver de outra forma. Quando tem duas pessoas que não concordam, uma vê de um jeito, a outra vê de outro jeito, provavelmente nenhum dos dois jeitos é nem certo nem errado. As duas pessoas podem ter razão em um lugar, em um ponto de vista, e as duas pessoas podem estar erradas em outro lugar, em outro ponto de vista. O ideal é que aconteça uma conversa para que essas pessoas consigam entender o meio termo e consigam entender o ponto de vista uma da outra. Sempre vai existir pontos de vista diferentes. E eu li esses dias um meme que é bem o que eu acredito. Tipo, são duas formiguinhas assim, uma numa montanha, outra na outra, e aí tem uma pedra. Tipo, uma pedra bem... Tem um vale entre essas duas montanhas e uma pedra. E essa formiguinha fala assim: nossa, tipo, que merda, uma pedra no caminho, vou ter que escalar. Aí a outra fala: uau, uma pedra, tipo, que é uma ponte, eu posso chegar no outro lugar. É a mesma situação, a mesma imagem, e cada formiga viu de um jeito. Uma viu como um empecilho, uma coisa ruim, uma coisa negativa, e a outra viu como uma coisa positiva que ia fazer ela dar um passo além. Então isso é um treino que a gente tem que fazer. Às vezes as coisas acontecem, a gente não compreende,
por que essa coisa tá acontecendo. Só que existe um lugar que a gente pode ver que isso pode ser uma ponte pra gente chegar numa evolução, numa qualidade que a gente ainda não tinha. Alguma maneira da gente evoluir, aquilo tá contribuindo. Por mais que a gente não enxergue aquilo, se você se abrir pra enxergar que isso seja bom, pode ser bom. Você vai aprender a, extrair o que tem de bom de cada situação. Cada situação, gente, pode pensar num exemplo de uma coisa que você acha que não tem nada de bom. Pode dar um exemplo. Aquelas que acham que vai ouvir a resposta. Eu juro pra você que até nessa situação que você pensou que pode ser a pior, tem alguma coisa positiva. Eu juro, é só você pensar e você vai achar lá dentro. Aliás, isso é uma coisa que eu queria falar também sobre positividade. O tal do achar lá dentro. Vocês conversam com vocês mesmos, vocês são amigos de vocês mesmos, vocês fazem bem pra vocês mesmos, vocês cuidam de vocês mesmos. Por quê? Tô falando isso por duas coisas. Principalmente nessa fase agora, eu tô vendo muitas pessoas apavoradas por estarem sozinhas, desesperadas por vida social, que por um momento elas vão ter que aprender a viver sem. Só virtual, que não é o suficiente pra acalentar nossos corações. Mas enfim. Eu fico me perguntando por que dessas pessoas estarem tão desesperadas e entediadas, sendo que isso eu posso falar com propriedade. Os momentos que eu mais me conheci, que eu mais encontrei respostas, que eu mais encontrei positividade, foi quando eu estava sozinha. Então vamos lá, tem pontos de vista. Tem gente que acha que ficar sozinha é solidão. Ou, sei lá, acham que isso é uma coisa ruim. Eu acho que isso é uma coisa boa. Claro que a gente tem momentos que é necessário a gente estar com alguém, enfim, confraternizar e tal. Mas a solitude, que não é a solidão, a solitude, ela é muito agregadora. Quando a gente se conhece, quando a gente passa tempo com a gente entende as nossas vontades, pequenas vontades do dia a dia. A gente faz por nós, a gente escuta a gente. E vocês podem ver, mas a maioria dos nossos objetivos maiores que a gente tem na vida, eu quero conquistar uma coisa, eu quero aprender a falar um idioma, eu quero fazer uma dieta e conseguir mudar meus hábitos, eu quero passar em tal faculdade. Quando você tem uma grande meta, que você quer muito, que você sonha, você pode ter certeza que ninguém vai fazer isso por você. Por mais que você ame muito uma pessoa, que ela seja sua melhor amiga. Muitas vezes, o convívio demais com essas outras pessoas, ele te afasta do que você mais quer, te distrai, te fala, não, mas vamos pra uma festinha ali, você tem uma prova no dia seguinte, filtrem direitinho as companhias de vocês, porque quando a gente tá sozinho, a gente faz muito mais pela gente do que quando a gente tá acompanhado. E lembrando que eu não tô falando que a gente tem que viver sozinho pra sempre, eu só acho que a gente tem que entender que quando a gente tá sozinho, é positivo, serve pra que a gente evolua em algumas coisas que ninguém vai ajudar a gente a fazer. E quando a gente tá com nossos amigos, é muito legal também, é pra trocar, tem altos papos que a gente tem com nossos amigos que fazem a gente sair transformado, assim, fora diversão, fora carinho, amor, família, tudo isso que tem de bom, né? De compartilhar momentos. Mas os momentos que a gente tá sozinho são muito grandiosos, pra aprendizado, pra descobrir seus sonhos, suas metas, pra se focar numa coisa que é difícil focar quando tem alguém te distraindo. Então, nessa época de quarentena, por exemplo, eu acho muito legal pra quem souber aproveitar. Gente que nunca fica sozinha, nunca tem tempo de, se aquietar, se fazer algumas questões e conseguir dar uns passos. Qualquer situação na nossa vida, a gente pode sair com passos à frente. Ok, isso é outra coisa que vive rodeando na minha cabeça. Eu sempre penso, como eu posso sair de tal situação melhor do que eu entrei? Eu tenho várias oportunidades, eu não tô fazendo nada, fora. Eu tenho a oportunidade de fazer minha própria comida. Eu tenho a oportunidade de fazer meus exercícios. Eu tenho a oportunidade de me matricular num curso online e aprender um idioma novo que eu tô louca pra aprender e não aprendi. Eu tenho a oportunidade de ler um livro. Eu vou sair muito mais com várias áreas da minha vida, acima do que eu tava antes de entrar. Apesar de existir vários lados negativos de tudo isso, a gente sabe. O que eu posso fazer de positivo, já que essa é a minha única realidade atual? Isso também é uma coisa que eu acho que tá passando pela cabeça de todo mundo, né? O medo. O medo é uma das coisas mais negativas que a gente pode sentir. Por quê? Porque ele te tira do presente. O medo é sempre relacionado ao futuro. Vocês já pararam pra reparar que medo é sempre medo de coisas que nem aconteceram ainda, que você nem sabe se vão acontecer. Então, por pior que a sua situação esteja, de coração, gente, eu sei que tem um monte de gente nessa situação de quarentena que não sabe o que vai ser do seu futuro. Vocês não estão sozinhas. Independente da classe social ou do tamanho da empresa que você pode ser dono ou não, ou do seu subemprego ou do seu maior emprego, que possa existir
todos nós estamos com a área profissional comprometida nesse momento. O que vai diferenciar as pessoas que vão ter cabeça pra recomeçar tudo zero, caso precise, é não ter medo, gente. Calma, tipo, não fiquem tendo medo de coisas que ainda não aconteceram, sabe? Porque isso vai te tirar do presente. Você não vai conseguir pensar no que você pode fazer de bom por você nessa única realidade possível que é atual. A única realidade é sempre o presente, gente. O resto é tudo coisa da nossa cabeça. O futuro ainda não aconteceu, o passado já não tem como mudar. Então, quando a gente tem medo, a gente tá projetando coisas lá na frente. Enfim, não se sintam sozinhos, porque muita gente vai ter que começar do zero, sabe? Muita gente foi impactada. Não levem pro pessoal. Isso é uma coisa que com certeza veio por um motivo maior. E eu acredito que às vezes na humanidade, até na nossa vida pessoal, a gente tem que dar um passo atrás pra dar 2 pra frente. Diversas vezes isso acontece. Então fiquem calmos, porque se vocês conseguirem fazer o melhor que vocês puderem agora, depois vocês vão conseguir pensar com mais calma no futuro. E lembrem-se de quando vocês eram crianças, quando vocês não tinham nada do que vocês têm hoje, que não é o caso dos herdeiros que já nasceram muito ricos, mas é o meu caso, tipo, uma pessoa que não tinha nada do que eu tenho hoje, nada. Se eu tiver que recomeçar do zero, porque eu estou correndo esse risco assim como muitos brasileiros, eu vou atrás, cara, eu vou lembrar de tudo que eu era. E o que me fez chegar até aqui foram os meus sonhos, foi a minha vontade. Então, quando a gente tem sonho, quando a gente tem vontade, a gente consegue recomeçar em qualquer fase. E como eu disse no começo do vídeo, pode acontecer isso de novo. Podem acontecer outras situações da nossa vida que tiram a gente do controle da situação, coloquem a gente no fundo do poço e a gente vai ter que recomeçar, porque a gente nasceu assim, sabe? A gente nasceu tendo que construir, tendo que sonhar. Então, lembrem-se, resgatem essa criança interior de vocês, filtrem a companhia de vocês. Se mantenham no presente. Lembrem-se que tudo é ponto de vista. Tentem achar o melhor ponto de vista em cada situação. E não tem problema se você não conseguir sempre. Olha o que eu coloquei aqui também, que legal quando eu falei. Tentar ao máximo não julgar os outros. Primeiro porque a gente também erra. Segundo, porque cada um tem seu tempo. Não é pessoal. Isso é outro desafio pra gente conseguir se manter positivo. Às vezes as pessoas erram na nossa visão e a gente julga, a gente fala mal, a gente faz fofoca, a gente não sei o que, não. Não levem nada no pessoal nessa vida, gente. Às vezes a pessoa pode ter sido babaca com você, mas acredite, tipo, não é com você. Aquela pessoa tá numa fase da evolução dela que é daquele jeito. Quando a gente aprende a olhar de fora, porque eu acredito que existem 3 ângulos que você pode se posicionar. O seu, o da pessoa e um de cima, como se fosse um drone. Quando a gente conta uma história do que a outra pessoa fez, a gente sempre coloca a nossa opinião. Assim como aquela pessoa também vai falar a versão dela, vai puxar a sardinha pro lado dela. Quando existe uma terceira visão, que é tipo um terceiro lugar que olha, ele é totalmente imparcial e impessoal. Então, se você olhar desse outro ângulo, você vai entender aquela trajetória daquelas 2 pessoas. Você vai entender que não é pessoal, sabe? Tipo, fora que uma hora a gente fala, outra hora a gente erra. Então, a melhor coisa é estar numa rodinha de fofoca e falar, não vou falar mal dessa pessoa porque eu também não sou perfeita, sabe? Às vezes a gente mete o pau nas pessoas e entende. Pode até ser em outra área o nosso erro, mas a gente também erra. Naquilo a gente pode estar certo, mas em outro lugar a gente vai estar errando. Então por que a gente vai ficar falando mal dos outros? Isso traz energia negativa pra gente. A gente não quer energia negativa pra gente. Outra coisa que me perguntam também, que fala, como você lida com os comentários negativos e tal? Gente, em questão de rede social, assim, porque tem a rede social e a vida real, né? A rede social já existe na minha vida há quase 9 anos. No começo ainda era difícil, eu lia uma coisinha ou outra e falava, fiquei mal, cara, essa pessoa nem me conhece, aí você quer se justificar, você quer provar pra pessoa que você tá certo. Hoje em dia eu simplesmente ignoro, porque eu acredito que tudo que a gente alimenta cresce. Seja uma planta, seja um animal, seja um sentimento. Então, se eu alimentar esse sentimento negativo que a pessoa me trouxe, ele vai crescer. Então, eu não quero, não alimento. Eu deixo ele passar, porque daí ele vai ficar pequenininho ali na cabeça da pessoa. Então, bota energia nos seus sonhos, nas suas metas. Não vai ficar botando energia do que falam de você. E se o seu caso não for, tipo, rede social, que é o meu caso, na vida real mesmo. Fulano fez fofoca, fulano é mãe invejoso. Tipo, mano, deixa ele ser. Não traz isso pra você. Isso já tá na vida dele, já é negativo pra ele. Por que você vai trazer pra sua vida ainda e você vai ficar indignado? Ignora. Não tente se justificar, porque uma hora Deus mostra, a vida mostra, tipo, a pessoa entende que ela tá errada, que a visão dela não tem nada a ver. Uma coisa que pra mim faz com que todo mundo seja mais positivo: seguir o coração. Gente, todas as pessoas que seguem o coração são mais felizes, aparentemente. Porque elas não estão fazendo nada por obrigação, por dinheiro, por status, estão obedecendo o que o tio avô pediu pra que trabalhasse naquela área. Ou, a fulana falou que o fulano não é bom pra você. Então, você... Enfim,
Diversas vezes a gente escuta os outros. Porque o outro tem razão na minha profissão, no que eu tenho que ser, em quem que eu tenho que namorar e casar. O povo fala, nossos pais às vezes falam, nossos amigos, a nossa família. E as pessoas que ouvem essas pessoas e deixam essas pessoas tomarem as decisões por elas, sofrem. Isso é uma coisa que eu também faço sempre e vou continuar fazendo, que é escutar o meu coração. Seja na área que eu tenho que trabalhar, nas pessoas que eu tenho que me aproximar. Se eu sentir que aquela pessoa não me desceu, não vai agregar na minha vida, eu não vou. Se eu quiser lutar por uma pessoa ou por uma coisa e aquilo tiver no meu coração, eu vou fazer, eu vou lutar. E aí você tá tão bem resolvido com o que o seu coração te pede que você não liga porque as outras pessoas falam. Pode ser a pessoa que você mais ama no mundo. Aquela opinião fica de segundo plano, porque você tá feliz com você tá honrando o seu coração. Como que outra opinião pode ser mais forte do que a sua com o seu coração? Tipo, eu fico até emocionada. Porque na minha vida, graças a Deus, seguir o coração geralmente não é fácil. São escolhas, tipo, que doem, sabe? Mas quando a gente consegue, é a melhor coisa do mundo. É tipo uma chave que vira, tipo... Escutem os seus corações, galera, de verdade. Que seja, tipo, eu quero morar fora, eu quero trabalhar com tal coisa, escutem. Façam isso por vocês, ninguém vai fazer isso por vocês. Nunca. E essa paz não tem preço. Até me acelerei. Respirar. Que eu botei respirar bem na hora. Perfeito, que eu preciso respirar. Respirar é a coisa mais automática que a gente faz e é a coisa mais importante que a gente faz. A respiração tem poderes absurdos sobre a nossa vida, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa visão das coisas. Pode perceber, quando você tá muito nervoso, você não consegue respirar, seu ombro fica aqui, você fica todo travado. Solta. Tipo, respira fundo no meio de uma discussão, você vai ver como vai mudar o seu tom de voz, paz, a verdade que você vai estar falando, aquela coisa, a sua tranquilidade. Então a respiração, gente, ela é poderosa. E ela é tão automática que às vezes a gente não presta atenção nela. E ela é milagrosa, ela pode mudar uma briga. Se você dá uma respirada no meio de uma briga, você muda uma briga. Se você dá uma respirada no meio de uma decisão difícil, você muda essa decisão. Tipo, aprendam a respirar. E assim, ó, isso eu coloquei porque eu pensei esses dias e até anotei. E é muito verdade. Eu coloquei acreditar que tudo tem um propósito, porque tem. Mesmo que a gente só vai entender daqui a 30 anos, tem um propósito. Lembrar que a vida tem altos e baixos, que é o exemplo das ondas. Esses dias eu tava explicando pra Jordana, minha amiga, que pra quem começa a surfar e tem muito medo do mar, tem que entender que o mar, ele tem tipo um negócio que chama período, que é o momento que vem a série, então vem 1, 2, 3, 4, às vezes 5 ondas, e aí um momento que fica flat, tipo, por alguns segundos. Por 1 minuto, talvez, e aí depois vem mais as ondas, 1 minuto, depois 1 minuto de calmaria. As ondas, depois a calmaria. Eu tô dando o exemplo dos surfistas, mas eu tô falando sobre a vida real. Olha como é bizarro. Tipo, o surfista que tá com medo, quando ele começa a tomar uma onda atrás da outra na cabeça, ele fica desesperado, a adrenalina vai lá em cima, o oxigênio acaba, a pessoa fica desesperada e nunca mais quer surfar, desmaia, sei lá eu. É muito perigoso. Quando você entende que a calmaria vai chegar, você fica muito mais forte, porque você fala, pode vir, porque só falta mais 1 ou 2, então eu aguento, eu vou mergulhar, daqui a pouco vai ter a calmaria, eu vou remar profundo e vai ficar tudo bem. Então, olha a diferença de você entender que a vida tem altos e baixos. Você consegue passar melhor pela fase baixa, porque você sabe que a fase alta vai vir, depois sabe que a baixa vai voltar. Tem que saber disso, gente, pra gente não se desesperar quando as coisas estão ruins, é só respirar e esperar a calmaria. Falei demais, o vídeo talvez tenha ficado muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi super de coração aberto. E podemos abrir isso pra outros temas, tá? Mas eu tentei fazer um geralzão aqui. Tipo, na real, acho que positividade é uma coisa que mereceria cursos. Tipo, as pessoas tinham que aprender na escola, porque é muito mais complexo do que 20 minutinhos falando. Muita gente não vai conseguir associar algumas coisas que eu falei. Lembrando que eu não me acho melhor do que ninguém, tipo, nem acho... Acho que eu tenho muito que aprender ainda, e apesar de eu ter essas opiniões, tem muitas outras que eu não tenho, que eu preciso receber de outras pessoas que me ajudem. Até outros vídeos de YouTube, terapeutas, livros, eu também estou super disposta a aprender coisas novas, tipo, aprender opiniões novas. Talvez um dia olhar pra esse vídeo e falar, gente, o que eu tava falando, mas eu acho que atualmente isso pode ajudar muita gente, porque me ajuda muito, então eu quis compartilhar com vocês, já que vocês pediram. E é isso, tá? Inscrevam-se no canal, mandem esse vídeo pra todo mundo que vocês acham que tá precisando ouvir uma palavrinha de incentivo, quem tá triste, quem não sabe aproveitar como ficar sozinho de uma forma legal, ou quem precisava ouvir qualquer uma dessas coisas que eu falei, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, inscrevam-se no canal, ativem a notificação, e é isso.